dia começou às 6 horas da manhã pra mim, né? Com meu pai me levando pra faculdade, pra eu chegar lá umas 6h30 e ter tempo de arrumar as coisas, né? Pra aula de hoje, que seria de materiais dentários, mas especificamente o laboratório de cimentos. Então eu subi a escada, fui no meu armário, arrumar as coisas, tudo bonitinho. Uns 10 minutinhos depois, minha dupla chegou pra arrumar as coisas dela também, pra depois irmos juntas comer alguma coisa e de lá ir pro laboratório. Meu armário tava um pouquinho, só apenas um pouquinho bagunçado, porém eu falei, outro dia eu arrumo. E outro dia eu arrumo mesmo, tá? Eu juro. Assim que eu cheguei no laboratório, preparei minha bancada e deixei tudo preparado pra aula. As professoras nos mostraram como faz os 4 tipos de cimentos que a gente ia fazer hoje na aula. Logo depois da demonstração, começamos a fazer. Começamos pelo cimento de hidróxido de cálcio. Logo no início, eu percebi que eu estava sem luva. Misturei bem o cimento de hidróxido de cálcio e pus no dente 45, num fundinho lá que era tipo um buraquinho quase mínimo que eu não dava nem pra ver direito. É só uma pontinha, não precisa de muito não. Quando eu terminei, fui mostrar pra minha amiga como ficou. Assim como uma criança, quando faz um desenho, quer mostrar pros pais a arte que fez. E foi assim que ficou o cimento de hidróxido de cálcio. Depois eu só tirei um pouco do excesso que ficou e parti pro próximo cimento. Esse não, só precisa do algodão no ionômero de vidro. Você vai passar... Ah não, calma. Eu vou perguntar qual é o do algodão. Vou deixar. Antes de começar a fazer o cimento de óxido de zinco e eugenol, já comecei a embolar um pouquinho de algodão para pôr na ponta da pinça clínica para depois pressionar sobre o dente e o cimento, no caso, também. Molhei o algodão com um pouquinho de água e deixei ele separadinho enquanto eu fazia a misturinha do cimento. E como vocês podem ver, eu já comecei fazendo uma atrocidade com o pobre do cimento, que foi misturando tudo de uma vez, em vez de seguir as instruções que eram aos poucos. Porque naquele momento eu tava um pouquinho nervosa e esqueci. Mas tá tudo bem, depois deu tudo certo e eu comecei aos poucos. O pior é que naquele momento eu estava falando, tem que misturar um pouco. E nisso que eu falei, eu olhei pra baixo, eu falei, vixe, não misturei. Mas pra todo o corpo? Não, você vai vendo, quando tiver saindo, vi que você fazer um rolinho. E não tiver mais grudando, aí tá bom. A few moments later. Depois de muito tempo misturando, e eu não sabia dizer se estava bom ou não, eu decidi perguntar pra professora. E graças a Deus, pessoal, tava bom sim. Até mostrei aí pra vocês verem como que ficou o rolinho que a professora fez. Antes de colocar o cimento no dente, eu aproveitei para dar uma limpadinha nas minhas espátulas. Primeiramente, eu peguei um pouquinho mais do que devia, depois eu dei uma controladinha na quantidade que tinha pego. Depois, eu primeiro pensei em pôr no dente 46, depois mudei de ideia e pus no 35. Depois de colocar o cimento de óxido de zinco e eugenol no dente 35, eu peguei a pinça com o algodão molhado de água, molhei um pouquinho de novo e pressionei no dente, sobre que tava o cimento. Depois mostrei de novo para minha amiga para ver se ficou bom. E agora para vocês verem como ficou. Depois desse eu fui pro cimento de ionômero de vidro e passei um pouco de vaselina no dedo. Aí, no caso, eu passei no indicador e no dedo do meio, pra reserva ali. Logo em seguida, eu comecei a misturar bem rapidinho, aos pouquinhos também. Só que como o ionômero de vidro ele é mais fácil de misturar, não precisa aglutinar, foi bem rapidinho e ele também polimeriza bastante rápido. Então, eu só misturei, já pus no dente e pressionei o dedo bem rapidinho, assim, ó. Depois eu pus mais um titico de nada e pressionei o dedo de novo. O ponto que eu usei pra polir no dente, que foi o que minha professora disse, é o ponto de oliva.
meio que quando ele tá meio brilhosinho, aí você põe. Quando ele começar a ficar opaco, já não vai dar mais pra usar. E foi assim que ficou. Logo em seguida eu passei pro último cimento, que é o fosfato de zinco. Já comecei a separar ele bonitinho. Aí você primeiro amassa ele assim, depois separa ele em 6 partes. No caso, você vai separar tipo 5 vezes, aí fica 6 partezinhas. E foi assim que ficou as divisões que eu fiz. Fui misturando aos poucos. O tempo é 10, 10, 10, 15, 30, mais ou menos algo assim. Eu fiz no tempo da minha cabeça. Eu misturava, acho que tá bom, põe mais um pouco. Eu misturei, acho que tá bom, mais um pouco. Deu certo no final, ficou muito bonitinho, a professora falou. Quando ele tiver bom pra pôr no dente, você vai apertar assim a espátula, vai puxar pra cima. Se formar uma linhazinha, tipo um chiclete, assim, demorando a quebrar, é porque tá bom pra pôr no dente. Se não, ou você fez errado e vai ter que fazer de novo, ou ainda não tá no tempo de pôr. O fosfato de zinco, ele seca muito rápido. Então, logo quando você terminar, você tem que tacar um papel molhado em cima das espátulas, da plaquinha de vidro, porque ele seca rápido e depois vai ser praticamente impossível de tirar, porque é muito difícil, ele gruda, ele não sai por nada. A gente consegue tirar na força do ódio, mas é difícil. Dei uns últimos retoques antes de mostrar para a professora como ficou, para eu receber a nota, né, da aula de hoje que teve. Depois de ser avaliada e tirar a nota máxima, eu voltei para minha mesa para arrumar as coisas. E o fosfato de zinco ficou assim no final. E no final a boca do manequim ficou assim.